Hoje vamos deixar um pouco de lado os relatos sobrenaturais e os demais assuntos sobre paranormalidade para entrarmos nos mistérios do menor estado do mundo, o Vaticano. E não vamos falar de conspirações modernas, mas sim de sombras de um passado, segredos guardados e eventos envolvendo figuras centrais da Igreja Católica, os Papas. Mas antes de nos aprofundarmos nessas histórias, talvez seja bom conhecermos um pouco mais sobre a própria instituição que esses homens lideram. Afinal, o que exatamente é um Papa? Segundo a tradição católica, o primeiro Papa da história foi São Pedro. A Igreja Católica Apostólica Romana, que hoje congrega mais de 1 bilhão de fiéis, tem no Papa a sua principal liderança. E aqui começa o primeiro mistério. Como um simples pescador da Galileia se tornou a pedra fundamental de uma instituição que atravessaria milênios? Ao longo dos séculos, a figura do Papa evoluiu bastante. Antigamente, até o século V, o termo Papa era utilizado para qualquer cardeal com um alto cargo religioso. Somente depois passou a ser um título específico para os bispos de Roma, considerados os sucessores de São Pedro. E quantos papas já tivemos nessa longa linhagem? Até o momento, 266 papas lideraram a Igreja Católica. Nem todos tiveram o mesmo destaque histórico, mas hoje vamos focar em 12 deles, que, segundo relatos que ecoam pelos corredores do tempo e até mesmo arquivos secretos do Vaticano, estiveram envolvidos em eventos que beiram o sobrenatural. É importante lembrar que a história do papado é rica em acontecimentos políticos, sociais e espirituais. Disputas de poder, intrigas e até mesmo escândalos marcaram alguns períodos. Há quem diga que os muros do Vaticano não sussurram, eles gritam. A escolha de um Papa, que hoje ocorre através do conclave, com a simbólica fumaça branca, nem sempre foi um processo tão uniforme e pacífico. Já tivemos papas eleitos sob ameaça de espadas e outros envenenados antes mesmo da coroação. Compreender esse contexto histórico nos ajuda a apreciar a singularidade dos eventos sobrenaturais atribuídos a esses 12 pontífices. As histórias que vamos desenterrar são, no mínimo, peculiares. Vamos começar por esses 12 pontífices e seus encontros com o insólito. Mas aviso, você nunca mais verá a história do Vaticano com os mesmos olhos. São Pedro, nascido na Galileia, filho de Jonas. São Pedro foi um dos principais apóstolos de Jesus e, segundo a tradição, é considerado o fundador da Igreja em Roma. Ele viveu um período de intensa perseguição aos cristãos sob o Império Romano e morreu como mártir. Além dos milagres já conhecidos de São Pedro, documentos apócrifos revelam que Pedro teria enfrentado fisicamente o demônio em forma de serpente nas catacumbas de Roma. E o manuscrito Atos de Pedro descreve como ele fez estátuas pagãs se despedaçarem apenas com a sua voz. Após sua morte, soldados romanos relataram ver sua figura caminhando sobre as muralhas de Roma por 3 noites consecutivas. Papa São Clemente I, nascido em Roma e vindo de uma família de senadores. São Clemente é apresentado como um dos primeiros sucessores de Pedro, o 4º Papa segundo a tradição, mencionando seu trabalho na consolidação da Igreja primitiva e morrendo no exílio. O documento Martírio de Clemente conta que durante seu exílio na Crimeia, exílio esse pedido pelo imperador Trajano,
não apenas fez brotar a água da rocha, mas também teria ressuscitado 12 mortos e convertido muitos pagãos. Indignado, Trajano ordenou que Clemente fosse executado. Ele foi amarrado a uma âncora e lançado ao Mar Negro. Milagrosamente, o mar recuou, revelando o seu túmulo. O mais chocante, seu corpo teria permanecido incorrupto sobre as águas do Mar Negro por 500 anos. Papa São Gregório. Nascido em Roma, Gregório se destacou na igreja pelo seu papel na liturgia e no canto gregoriano, além de se destacar na consolidação do poder papal no século IV. Os diálogos escritos por ele revelam experiências sobrenaturais diárias. Monges teriam inclusive testemunhado que durante suas missas, anjos visíveis seriam os ministros da congregação. O caso mais impressionante ocorreu quando ele exorcizou um demônio que possuía um homem por 30 anos. A entidade, ao sair, deixou marcas de garras visíveis na pedra do altar. Seria uma prova física deste confronto espiritual? Até agora tudo muito lindo e divino. E o que dizer sobre o Papa Silvestre II, o 33º Papa da Igreja, nascido na França? Silvestre II foi um Papa renomado por sua erudição em matemática e astronomia, introduzindo o ábaco e os numerais arábicos na Europa. Sua inteligência e conhecimento científico despertaram na época rumores e acusações de que Silvestre II teria envolvimento com a magia. O manuscrito Magia Pontifícia relata que ele teria feito pacto também não com um, mas com 7 demônios diferentes, cada um destes ensinando-lhe uma ciência oculta. Leão IX, nascido na Alsácia, Leão foi um papa reformador do século XI, conhecido por combater a simonia e o casamento de clérigos, e o contexto das tensões entre o papado e o Sacro Império Romano Germânico eram o cenário de uma verdadeira guerra contra as trevas. Seu pontificado também marcou o grande cisma de 1054, que separou definitivamente as igrejas católica romana e a ortodoxa oriental. Mas crônicas do século XI descrevem como aquele que teria enfrentado uma legião de demônios que assombrava a Catedral de Reims. Durante 3 noites consecutivas, houve uma batalha espiritual visível a todos os presentes, com sons de correntes arrastando-se e vozes infernais ecoando pela noite. Papa Inocêncio III, nascido na Itália, destacou-se pelo poderoso papado e sua influência política na Europa medieval. Seu papel no Quarto Concílio de Latrão e na organização da Quarta Cruzada, um líder com os olhos no futuro e aparentemente também nos céus. Inocêncio III foi um papa mais poderoso da Idade Média, exercendo grande influência política sobre os monarcas europeus. O Livro das Visões registra 122 visões proféticas que ele teve, incluindo a previsão exata da queda de Constantinopla em 1204. Monges da época também confirmam que ele possuía o dom da levitação durante momentos de orações profundas. Papa Pio V, nascido na Itália, foi o Papa da Contra-Reforma, conhecido por sua rigidez doutrinária e por excomungar a Rainha Elizabeth I da Inglaterra. Ele também teve um papel fundamental na formação da Liga Santa, que derrotou os otomanos na Batalha de Lepanto. Detalhe, fato que teria sido foco de uma de suas visões. Além da visão de Lepanto, documentos secretos revelam que ele realizou 47 exorcismos. O mais impressionante, em 1566, teria feito um crucifixo sangrar
por 3 horas diante de 200 testemunhas para provar a realidade da presença demoníaca em um caso de possessão coletiva. Papa Urbano VII. Nascido em Florença, na Itália, o papado de Urbano foi marcado pela Guerra dos 30 Anos e pelo julgamento de Galileu Galilei. Uma intervenção divina em um momento crucial da história da ciência? Os arquivos Barberini contêm relatos de que ele teria realizado experimentos alquímicos nos próprios jardins do Vaticano. Em 1633, durante o julgamento de Galileu, vários cardeais testemunharam uma aparição da Virgem Maria que teria interferido no processo. Papa Pio IV, também nascido na Itália, teve um papado conturbado. Foi marcado pela perda dos estados pontifícios e pela proclamação do dogma da Imaculada Conceição e da infabilidade papal. Além dos fenômenos conhecidos, os diários secretos revelam que ele teria tido o dom da bilocação, aparecendo simultaneamente em 2 lugares documentados em 18 ocasiões diferentes durante seu pontificado. Isto tendo sido testemunhado por pessoas que o encontraram em ambos os lugares ao mesmo tempo. E sucedendo a ele, Papa Leão foi conhecido por sua encíclica Rerum Novarum, um Papa em constante diálogo com o céu e com o inferno. A famosa visão de 1884, que inspirou o Papa a criar a oração de São Miguel Arcanjo, foi apenas uma de muitas. Seus cadernos particulares, recentemente divulgados, descrevem conversas diárias com o seu anjo da guarda e 43 encontros com demônios que tentavam influenciar a igreja do século XX. Papa Pio XII, um líder guiado por visões divinas. Documentos descobertos em 2020 revelam que ele teria visto com exatidão o início e o fim da Segunda Guerra durante seus êxtases místicos. Freiras revelaram vê-lo cercado por uma luz sobrenatural durante as orações noturnas. E agora, o Papa carismático, Papa João Paulo II, Karol Wojtyła. Nascido na Polônia, destacou-se pelo marcante papado, seu papel na queda do comunismo e suas viagens pelo mundo. Além dos casos conhecidos, registros do Vaticano mostram que ele realizou 126 exorcismos não oficiais. O mais impressionante, em 1981, durante seu atentado, várias testemunhas viram Nossa Senhora desviar a bala no ar. Fato este que teria sido confirmado pelo próprio atirador no registro de suas memórias. O Padre Amorfe, o padre exorcista do Vaticano, chegou a afirmar que João Paulo II sempre foi um grande nome que amedrontava as criaturas malignas. Ele relatou ter perguntado ao próprio demônio por que ele tinha tanto medo de João Paulo II. E as respostas foram sempre as mesmas. Papa João Paulo II teria desarmado os planos do demônio. Os milagres reconhecidos pela Santa Sé levaram à beatificação de João Paulo II e à sua canonização, tendo a cura da freira francesa Mary Simon Pierre do mal de Parkinson e a cura da costarriquenha Floribete Mora de um aneurisma cerebral. E não podemos falar de mistérios e do papado sem mencionar uma figura lendária que, embora não reconhecida pela Igreja como Papa, povoou a imaginação popular por séculos. A Papisa Joana. A lenda da Papisa surgiu em crônicas do século XIII
embora a história pretensamente tenha se passado no século IX. Segundo essa narrativa, Joana teria sido uma mulher de notável inteligência que se disfarçou de homem, ascendeu na hierarquia da igreja, tornou-se cardeal conhecida como João, ou inglês, e acabou sendo eleita papa por unanimidade após a morte de Leão IV em 855. Apesar de ter conseguido ocultar sua gravidez por um tempo, suas vestes papais folgadas não foram suficientes para esconder o inevitável. Reza a lenda que Joana foi acometida pelas dores do parto em meio a uma procissão, em uma rua estreita entre o Coliseu e a igreja de São Clemente, e deu à luz ali mesmo, perante uma multidão chocada. As versões sobre o acontecimento depois variaram. Algumas dizem que a multidão indignada pela profanação do trono de São Pedro a teria amarrado a um cavalo e apedrejado até a morte. Outras versões relatam que ela morreu devido a complicações do parto. E em algumas narrativas, após esse evento, uma estátua de uma mulher com uma criança teria sido erguida no local com a inscrição: "Perdoa, pai dos pais. O parto traiu a papisa." Apesar de ter sido uma crença popular durante a Idade Média, a lenda da papisa Joana não encontra mais crédito entre historiadores e estudiosos modernos, que a consideram fictícia, possivelmente irada como uma sátira antipapal. No entanto, a história deixou uma marca na cultura popular, sendo também tema de livros, filmes e até mesmo um arcano do tarô. O arcano A Papisa, que representa sabedoria e mistério. Alguns céticos sugerem que o mito pode ter surgido em Constantinopla como uma forma de desmoralizar a Igreja Católica, enquanto outros levantam a hipótese de que João poderia ter sido um eunuco rotulado erroneamente como mulher. E assim chegamos ao fim de mais uma jornada pelo inexplicável. Os mistérios que cercam esses 12 papas e a lendária papisa nos mostram que a história, mesmo a história da Igreja Católica, pode ter seus cantos obscuros e eventos que desafiam nossa compreensão. Seriam meros relatos exagerados pela fé e pelo medo, ou teriam esses líderes religiosos realmente cruzado a fronteira do desconhecido, tocando em algo além do nosso mundo? Como vimos, a história do papado é intrinsecamente ligada a relatos de milagres e eventos sobrenaturais. A própria canonização de santos, como João XXIII e João Paulo II, depende do reconhecimento de milagres atribuídos à sua intercessão. No entanto, a Igreja Católica adota uma postura cada vez mais prudente em relação ao reconhecimento de aparições e outros fenômenos sobrenaturais. A linha entre fé, lenda e história muitas vezes se torna tênue quando exploramos esses mistérios. As fontes antigas podem ser interpretadas de diversas maneiras, e o contexto cultural e religioso de cada época influencia a forma como esses eventos eram percebidos e registrados. Deixo aqui uma pergunta para vocês. O que reside por trás dessas histórias extraordinárias? Seriam manifestações genuínas do poder divino, ecos de uma fé fervorosa ou narrativas moldadas pelo tempo e pela imaginação humana?